Câmara Total de volta e, como combinado, a Mina Abreu já está aqui de volta nos nossos estúdios, primeiro com as notícias da metrópole e agora com as notícias do Legislativo. E você já deu um spoiler aí pra gente, Mina Abreu. Você falou que tinha novidades em relação às reuniões extraordinárias, então agora é o momento. Boa tarde. Boa tarde a você de casa. E já está agendada a primeira reunião extraordinária do ano legislativo, que começa no dia 1º de fevereiro. Ela está marcada para a próxima quarta-feira, dia 3 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã. Então, ela vai acontecer assim como aconteceu em 2020, pelo sistema de deliberação remota, com a participação virtual dos parlamentares. Aqui no plenário nós teremos o presidente, juntamente com a equipe de servidores da Câmara, que é a equipe de apoio ao plenário, que justamente vai fazer esse trabalho. Então, nós teremos 9 horas, a abertura do comunicado de vereadores, que é aquele período em que o vereador inscrito pode usar a tribuna virtual por até 5 minutos. E depois, às 9h30, a discussão e votação dos projetos. Mas nesta primeira, nós temos aí uma diferença em relação às outras. Nós teremos a participação do prefeito Dário Saad, cumprindo a lei orgânica do município, em que, na primeira reunião do ano, o prefeito deve, no início de cada legislatura, vir à Câmara. A gente acredita que essa participação será virtual na próxima semana, assim como foi a posse, né, Gabriel? Então, ele vai falar de como está a cidade e quais são os planos para o gerenciamento de Campinas, né, sob sua gestão, dele e do vice-prefeito Vanderlei de Almeida. Então, na próxima quarta-feira, comunicado de vereadores, participação do prefeito e depois a discussão e votação dos projetos. Mas eu conto como será detalhadamente só na segunda-feira, porque daí a gente vai ter todo esse cronograma certinho, Gabriel. Só confirmando a mudança, até ano passado eram as quintas-feiras e agora as quartas-feiras, então as reuniões extraordinárias. Isso vai ser nesse primeiro momento, porque dependendo da demanda também de projetos e de atividades aqui da Câmara Municipal, a presidência não descarta a possibilidade de termos 2 reuniões extraordinárias por semana, mas vai tudo depender também em relação à pandemia, número de casos aqui na nossa cidade, que nós temos todo um pessoal que está acompanhando esses dados para, inclusive, fazer decisões em relação ao funcionamento da casa, a abertura para o público em geral. Então, por conta disso, nesse momento, a gente continua apenas com as reuniões extraordinárias e reuniões de comissões pelo sistema de deliberação remota. Vamos continuar agora, Mina Abreu, com a nossa atualização das comissões permanentes. Hoje, mais 4. Isso, mais 4. Até porque essas comissões, elas têm um papel importantíssimo para o parecer de projetos que ainda não tiveram pareceres das comissões anteriores. Então, elas já estão formadas e, a partir do dia 1º de fevereiro, tem bastante trabalho. Inclusive, elas vão apresentar, e vai ser publicado no Diário Oficial, o cronograma das reuniões de cada uma. A gente aguarda esse comunicado. Hoje, nós vamos falar da Comissão de Ciência e Tecnologia, que será presidida, ou seja, é presidida já pelo vereador Paulo Gaspar, do Novo. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem a função de promover em Campinas iniciativas em defesa do desenvolvimento científico e tecnológico, em acompanhar as discussões em âmbito estadual, nacional e internacional na área da ciência e tecnologia, que possam contribuir para este setor na cidade. E opinar ou emitir parecer em projetos pertinentes à questão da ciência e tecnologia. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Paulo Gaspar, espera contribuir com este setor. Campinas, como você disse, é um polo nacional, referência na questão de informática, digitalização, tecnologia. Temos a Unicamp, temos a Ciatec, muitas empresas importantíssimas, e nós precisamos
fazer com que haja um entrosamento cada vez maior, um estímulo cada vez maior dessas empresas crescerem, ter um estímulo para o empreendedorismo, para o empreendimento a nível tecnológico, e precisamos não só a tecnologia em si que nós já temos, mas uma interação, uma interatividade entre todos esses setores. Além de Paulo Gaspar como presidente, a comissão é composta pelos vereadores Paola Miguel, Paulo Haddad, Arnaldo Salvetti e Carmo Luiz. O vereador quer desburocratizar o atual sistema. A tecnologia ela incorpora todos os setores da sociedade. Basicamente, aqui no Legislativo e também no Executivo, a gente precisa da tecnologia no nosso dia a dia. E incrível que em 2021 nós ainda temos que assinar muito papel e a burocracia emperra todos os setores. Nós praticamente estamos na época das cavernas. O sistema não funciona como deveria funcionar. E o vereador Otto Alejandro foi eleito presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário aqui da Câmara de Campinas. A Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário para o biênio 2021-2022 é formada pelos vereadores Otto Alejandro, eleito presidente, Igor Diego, Cecílio dos Santos, Rubens Gás e Carmo Luiz. De acordo com o regimento interno da Câmara, compete a esta comissão opinar sobre proposições relacionadas direta ou indiretamente com transporte público, coletivo ou individual, transporte privado, de frete e de carga, e também assuntos referentes ao planejamento viário da cidade e a sua interação com a região metropolitana de Campinas. Compete a ela também realizar estudos, pesquisas, levantamentos, debates e palestras que tratem da situação da mobilidade urbana em geral, bem como do sistema viário da cidade. O vereador Otto Alejandro fala de como será a linha de trabalho da comissão. A gente tem que construir um trabalho junto com a sociedade, né? Tem a outra parte que diz respeito também aos ciclistas que lutam aí pelas ciclofaixas, ciclovias. Então a gente vai chamar todos eles e fazer essa audiência pública sempre para poder trazer eles junto aí para ampliar. Porque a gente sabe que desde o início foi prometido a ciclofaixa, a ciclovia junto ao BRT e não foi cumprido. Então a gente vai estar trazendo eles para poder a gente estar encabeçando e lutando para ter esse espaço deles aí. A mobilidade das pessoas com deficiência em Campinas também terá a atenção da comissão. A gente está assumindo também essa comissão para poder estar chamando eles também para tudo que for de direito deles a gente vai estar encabeçando para poder tornar realidade. E a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência escolheu o vereador Marrom Cunha para presidir os trabalhos. O vereador Marrom Cunha é o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida nos próximos 2 anos. Além dele, Paulo Haddad, Débora Palermo, Carlinhos Camelô e Igor Diego terão muito trabalho pela frente desta que tem entre suas competências opinar e dar pareceres sobre proposições e matérias relativas às políticas para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, promover a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, fiscalizar e acompanhar os programas governamentais relativos à proteção dos direitos deste público e ainda estudar e propor políticas públicas para a ampliação dos direitos das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O presidente da comissão fala de como ela deve atuar. Sabemos a dificuldade aí, né, que durante o coronavírus, né? Então nós sabemos que realmente a cidade vai enfrentar, principalmente sabendo que dessa comissão, que é uma comissão complicada, né? Dos deficientes. Eu tenho uma filha com deficiência e fiquei muito feliz por ser eleita presidente. Vou trabalhar muito e dedicar realmente esse trabalho em cima do que? Da mobilidade, da acessibilidade. Vamos trabalhar em cima de projetos, vamos criar alguns projetos de lei. Estamos preparando para isso, né? Sabemos realmente que isso não é fácil.
E o vereador Marcelo Silva foi reconduzido à presidência da Comissão de Relações Internacionais. A Comissão de Relações Internacionais é uma das mais novas da Câmara de Campinas. Criada em 2017, compete a ela acompanhar e fiscalizar os programas governamentais e não governamentais relativos à matéria, opinar ou emitir parecer sobre as proposições relativas às relações internacionais ligadas a Campinas e ainda sobre todos os projetos de irmanação de cidades envolvendo Campinas. Cabe a ela também opinar e dar parecer sobre todos os projetos que tratem de conferências internacionais ou ainda sobre liberação de áreas para eventos internacionais de grande porte. O vereador Marcelo Silva, que foi reeleito presidente, fala da importância desta comissão. Criei essa comissão no primeiro ano do meu mandato. E foi uma comissão que deu certo, foi uma comissão que teve bastante reuniões, bastante eventos na casa, justamente pela posição privilegiada que Campinas tem de forma geográfica, né? As principais rodovias circundam aqui a nossa cidade, 180 quilômetros do Porto de Santos, 90 quilômetros da capital. Então, assim, o aeroporto de Viracopos é totalmente favorável a negócios. Campinas tenta atrair investimentos de empresas internacionais, de multinacionais. Então, é continuidade nesse trabalho com várias parcerias com as faculdades, com as universidades. Além de Silva, a comissão terá os vereadores Major Jaime, Carmo Luiz, Paulo Gaspar e Rubens Gás. Nós somos uma comissão itinerante também, né? Fazemos reuniões com instituições privadas, públicas, visitas também, como visitamos o aeroporto de Viracopos, temos várias parcerias, então é uma comissão cheia de gás e que traremos muitas novidades aí ao longo de 2021. Atualizamos mais 4 comissões em Thalmina Abreu e na sexta-feira a gente encerra então as 22 comissões aqui da Câmara de Campinas com a fala dos presidentes e também a composição dos membros. Falando sobre a atividade parlamentar agora, foi protocolado um projeto de lei para que as academias sejam também um serviço essencial? Isso mesmo, o vereador Eduardo Magoga protocolou o projeto e você confere agora na reportagem de Michel Amorim. O vereador Eduardo Magoga protocolou um projeto de lei na Câmara que classifica como essenciais, durante a pandemia do coronavírus, as atividades físicas praticadas em estabelecimentos privados e públicos, abrangendo modalidades esportivas, além de musculação e fisiculturismo. Em primeiro lugar aqui, a saúde das pessoas. Pessoas que dependem de academias de pilates, hidroginásticas, pessoas que dependem desses estabelecimentos para ter a continuidade de tratamentos médicos, para ter a continuidade de tratamentos até mentais, questão de depressão, ansiedade, até pessoas que também fazem uso de tabagismo e às vezes precisam, de uma certa forma, desses equipamentos para poderem estar fazendo aí as atividades físicas. Se aprovada a proposta, as atividades como ginástica artística, rítmica, natação, pilates, artes marciais, hidroginástica e outras atividades esportivas serão reconhecidas como essenciais. É lógico que com uma adequação do espaço, dentro da lei, com conformidade às autoridades do Ministério da Saúde, esses estabelecimentos poderem se manterem abertos durante a pandemia ou outras crises que possam vir, ajuda o comerciante, ajuda o empresário também, até próprio se manter, uma vez que os impostos municipais e estaduais não são congelados nessa época. Então é óbvio que a lei também passa a ajudar esse empresário, mas quero deixar aqui destacado que o projeto de lei visa a continuidade de tratamentos médicos. A matéria precisa passar por 2 votações em plenário e ser sancionada pelo prefeito. Quando coloquei esse projeto de lei, em primeiro lugar, era para garantir a saúde e a continuidade dos tratamentos, e eu creio que este motivo leva aos nossos colegas, os pares dessa casa, a seguirem o mesmo caminho.
não sendo um projeto pessoal meu, do vereador Eduardo Magoga, mas sim uma necessidade que o município precisa. E falando sobre essa questão de necessidade, preocupado com o alto índice de desemprego, o vereador Permínio Monteiro protocolou um projeto que prevê que a Secretaria Municipal de Educação faça a capacitação profissional no modelo EAD. O projeto de lei que institui o programa de capacitação profissional e empreendedorismo na modalidade EAD, Educação à Distância, para os cidadãos que buscam recolocação no mercado de trabalho, foi criado em função da pandemia da Covid-19. A situação que se encontra o desemprego, a economia do país também, que foi abalada, não só no Brasil, mas como no mundo, e hoje, a pessoa que está fora do mercado de trabalho, ela tem que se atualizar. E devido a essa questão do distanciamento social, da pandemia do coronavírus, e não poder mais ter aglomerações, então eu acho que a educação, na questão da captação do trabalhador, para que ele se atualize no mercado de trabalho, é muito importante. Para se tornar lei, o PL precisa ser aprovado em primeira e segunda análise no plenário e sancionado pelo prefeito. De acordo com a proposta, por meio de inscrição em uma plataforma online, os interessados poderão ter acesso a temas que objetivam capacitá-los a identificar as tendências do mercado de trabalho com visão empreendedora por meio da criatividade e visão estratégica. O vereador fala de como será a promoção desses cursos. A Secretaria de Educação teria essa responsabilidade de fazer a busca de professores voluntários para estar aplicando esse tipo de capacitação do trabalhador de uma forma segura. Hoje, o CEPROCAMP está tudo parado, não está tendo curso. Então, essa realidade ela tem que ser revista e é uma boa sugestão. O ensino à distância poderia estar sendo implantado dentro do CEPROCAMP para atualizar todos esses profissionais que estão fora do mercado. Importante salientar que esses dois projetos que nós acabamos de apresentar agora nas reportagens, eles serão ainda, a tramitação, passarão pelas comissões de Constituição e Legalidade, aí depois, se receber parecer favorável, vão então para a votação em plenário, passam pelas comissões de mérito, voltam para uma nova votação e, se forem aprovados em primeira e segunda discussão, seguem para a sanção do prefeito. Certíssimo, então, Mina Abreu. Quem quiser conferir também as notícias do Legislativo, o nosso site www.campinas.sp.leg.br. Você volta na sexta-feira? Combinado, sexta-feira, com mais notícias da Câmara de Campinas e também da nossa cidade. Até lá, então, Mina Abreu com todas as informações da metrópole de Campinas e também do nosso Legislativo.